Olá, boa tarde, pessoal. Alessandra, do Movimento Esporte Conecta, conectando pessoas e ideias pela energia do esporte. E hoje, alguém está acordado lá do outro lado que vai falar com a gente. O Ricardo Serravalle, que vai entrar aí direto da Espanha. Oi, pessoal, boa tarde. Clarice, Glorinha, Meneghini. Oi, Mayra. Oi, Ricardo. Oi, Marcelo. Vou chamar aqui, Ricardo. Oi, Kika, saudades. Oi, alma de nadador. Já te chamei, Ricardo. Como que é o nome da quem tá aí no alma de nadador? Oi, Oi, Ale, tudo bom? tudo e você? Eu derretendo aqui e você com blusa de cola. Quantos graus tá? Aqui a gente tá no inverno, né? Aqui na Espanha. Agora aqui deve estar com uns 8 graus, mais ou É, menos. Tá aqui deve estar com gostoso. 5 graus com ar-condicionado para tentar não transpirar tanto na live. Vamos que vamos. Ah, Imagino, imagino. lindo, né? Obrigada aí por estar acordado e conseguir conversar com a gente aqui entre a tarde e a noite aqui do Brasil, para a galera poder acompanhar. Ah, E seu amigo e seu já está aqui, o Marcelo já foi, opa, já entrou aí, o Marcelo que me falou do Ricardo, ele e a Leca, né? Que todos vocês conhecem, já passaram por aqui. Ela que se Marcelo da infiltrou. Live, É, da Live. ó, Portugal falando que lá tá, tá frio, mas o inverno aí aqui na Ilha da Madeira também é inverno, mas está 23 graus. Ah, então é inverno brasileiro. É, Legal. tá mais tropical que aqui. Aqui em Madrid, quando é verão, é muito calor mesmo. Olha que eu sou de Salvador e a gente está acostumado no calor de Salvador. Mas aqui o bafo é quente, né? Porque a gente está muito próximo da África e do deserto do Saara, né? Ah, é. Então, inclusive quando chove, às vezes chove areia, né? Aqui, que vem do deserto. Tem as curiosidades aqui da Espanha. Ah, interessante. E o calor é um calor, o bafo é quente, não é como no Brasil que a gente vai para a sombra e tem uma brisa. Não, aqui até na sombra o vento que vem é quente, é horrível. Por isso que aqui geralmente é obrigado as pessoas tirarem férias no verão para irem para as praias, né? Você tem que tirar 15 dias de férias, é obrigado aqui na Espanha. Poxa vida. Bom, que bom, né? Que bom que se preocupe com isso também, até nesse aspecto. Legal. Então, Ricardo, bem-vindo, galera entrando toda aqui. Já vi gente de Santa Catarina. Teus amigos conterrâneos lá, Portugal está com a gente também, Santa Catarina, Sorocaba, São Paulo, o Pedro da Alma de Nadador, bem-vindo, Pedro. Só não sei de que estado você está Pedro falando, é de mas Salvador, em Salvador também. Ah, de legal. nadador também. A Yara, que vai estar comigo amanhã também, falando de Brasília. Então vamos que vamos, vamos começar se apresentando, né? Eu já antes de entrar, já falei aqui, a galera já me conhece, então eu sou a Alessandra. Eu digo, Ricardo, que o meu propósito por aqui é conectar pessoas e ideias pela energia do esporte, e assim eu tenho conseguido conhecer pessoas maravilhosas, e através de conexões eu chego em histórias igual a sua, que você vai contar aqui pra gente. E então já estou aí, ó. Esse ano em maio vai dar 4 anos nessa pegada aí dessas conexões. Então, muita gente bacana tem chegado até mim. E, e você é mais uma dessas. Então, já as suas indicações já são. Já vieram lá do alto, então não falei, não tem como não falar com o Ricardo. Ah, que joia! E parabéns pelo seu trabalho, é um trabalho muito bonito, realmente. E o esporte realmente gera esse movimento, né? Um movimento bonito, um movimento de saúde que conecta as pessoas e que fazem as pessoas, que eu sempre falo, né? É o micro dentro do macro.
o esporte ele prepara a vida de uma maneira, prepara a gente para a vida de uma maneira lúdica, no ambiente controlado, mas para as coisas que a gente vai encontrar lá na vida, lá fora, né? E o esporte ele tem esse poder, né? E antes de a gente falar, né, das coisas que você encontrou lá pela frente, né, que a história é bem tem um lado bem complicado aí no meio, mas graças a Deus você deu a volta por cima. Me conta a tua relação com o esporte. Você praticava algum esporte desde criança ou foi de adulto que você se apaixonou por alguma modalidade? Não, eu sempre fiz esporte, né? Minha vida toda ela foi ligada ao esporte. Eu tinha um tio que ele era praticante de karatê, de judô, ele praticava artes marciais e eu me espelhei muito nele, né? No início. Depois eu fui para o futebol, eu joguei nas divisões de base do Bahia, né? Durante algum tempo também. Isso para mim foi bem importante, porque eu desde pequenininho eu soube me impor impor aos meus pais as minhas vontades, né, o que eu queria fazer. E era muito complicado, porque eu com 11, 9, a partir dos 9 anos de idade, eu comecei a desenvolver muito essa vontade. E eu era de uma família de classe média, tinha que pegar 9 ônibus por dia, criança, sozinho, para ir jogar Não, futebol, né? Lá no Fazendão, lá no Bahia, pegava um ônibus de casa, ia para a sede de praia, da sede de praia Fazendão, do Fazendão para casa era treino, às vezes manhã e de tarde, né? Não tinha ainda essa coisa que tem hoje dessa proteção da criança, não ter que estudar, não precisar trabalhar, treinar 2 turnos, né? Hoje em dia a coisa está mais evoluída. E foi uma época muito legal para mim também, de muitos ensinamentos desde pequeno, né? Da disciplina, do treinamento, de ter que respeitar a hierarquia de um treinador. E depois eu fui para as artes marciais, né? Eu sempre gostei muito de artes marciais, até por causa da história do meu tio. E aí eu tive aí anos e anos nas artes marciais, sou faixa preta de algumas artes marciais também, fui treinador de boxe. E, enfim, tenho aí uma larga história. E quando em 2019, não, 2009, 2008, eu resolvi me aposentar das artes marciais e partir para um outro esporte, que aí começou a minha história com a natação e o triatlo, né? então a natação te pegou já adulto. Já, já. Eu fiz um pouquinho quando eu era criança, eu nadei com o Rafael Espínola na Associação Atlética da Bahia. Eu nadei um tempo lá também. Era uma coisa que eu gostava muito, porque eu nasci em Salvador, e Salvador, onde eu morava, era tipo assim, a 150 metros da praia. Então, minha relação com o mar sempre foi uma relação muito, muito próxima, né? Eu lembro que eu ia nadando, a gente ainda criança, eu não era sócio do Yacht Clube da Bahia, eu era sócio de outros clubes, e alguns amigos eram sócios do iate, né? Eu aí entrava nadando, né? A gente Tá? caía assim na Praia do Porto, ia nadando, não sei, a gente é criança ainda, mas nadava como eu não sei bem de quantos quilômetros, quantos metros são da Praia do Porto para o iate, mas é mais ou menos tipo assim, 1,5 km nadando, ainda criança, né? Sem muita técnica, sem nada, mas a gente ia lá para passar a tarde com os amiguinhos e depois saía. Ou seja, eu sempre tive uma relação boa com o mar, né? E falar da relação boa com o mar, eu não sei se essa foi a tua primeira grande. Não sei, não foi a primeira grande travessia, porque você começou fazendo outras travessias, vamos dizer assim, entre aspas, normais, É, né? E aqui com o Ricardo foi a primeira pessoa a fazer Mar Grande Salvador. Desculpa, Salvador, Morro de São Paulo, a travessia que o pessoal conhece agora, que recente a Aleca fez, então ele foi uma das inspirações dela. Mas conta pra gente quando começou essa tua necessidade de fazer desafios maiores e o porquê disso. Depois a gente fala especificamente dos 62 quilômetros de Salvador, Morro de São Paulo, que a galera já está perguntando como foi aqui. isso. Tá, então, tava me aposentando das artes marciais, né? Eu tinha sido campeão baiano, campeão brasileiro, campeão sul-americano de kickboxing. Lutei vale tudo na época, que hoje é o MMA, né? Também participei de eventos. E eu, na época, eu ocupava um cargo, e sempre como amador, né? Eu sempre trabalhei e fazia o esporte à parte.
Então, quando eu me aposentei das artes marciais, eu perguntei assim, o que é que eu vou fazer que seja tão desafiador quanto você subir num ringue, né, com uma pessoa do outro lado que me mantenha essa minha adrenalina, né? Porque é muito difícil para a gente que praticou esporte de alto rendimento, a gente parar, É. né? E não ter como competir, não ter o que fazer. Então eu fiquei pensando na minha cabeça o que é que eu poderia fazer. E como eu sempre gostei de nadar, né? Ali pela praia, nadei também em piscina um pouquinho quando era mais jovem, ali com o Rafael. Gostava de pedalar e gostava de correr, porque eu corria muito para a minha preparação para as minhas lutas. Eu pensei assim, poxa, eu vou fazer um Ironman, né? Vou treinar para fazer um Ironman. E aí foi aquela loucura, vamos fazer um projeto, vamos ver como é que a gente vai fazer. Eu comecei a treinar. E nessa eu estava treinando, eu sofri 3 AVCs, né? Foi uma história, eu tinha feito um treinamento forte durante toda a semana anterior. No final de semana, no domingo, eu fiz uma meia maratona e quando chegou na terça, foi que eu tive os AVCs. Foram 2 AVCs no trabalho, né? Que eu não sabia que era AVC, eu passei mal, realmente, assim. Meu lado direito começou a ter espasmos musculares, eu senti, assim, a vista fechou, uma dor forte aqui na nuca. E meu braço, que eu tava no táxi, assim, eu fui botar o braço na porta, o braço caía, né? E aí isso passou Nossa. uma vez dentro do táxi, depois passou a segunda vez quando eu saí do táxi, mas eu pensei que eu tava tendo um overtraining. Eu pensei que, como na época eu não tinha treinador de triatlon, eu na minha ignorância, na minha loucura, achava que eu podia fazer, né? Não faço Uhum. isso, tem que ter um acompanhamento, né? Mas não foi por causa que você teve AVC, deixar bem claro também, né? Uma coisa não tem nada a ver com a Não, outra. não, não tem nada a ver, eu vou explicar. Não foi pelo treino que eu tive os AVCs. Eu tinha um problema congênito, né, no meu coração, que o sangue venoso ele cruzava com o sangue arterial, é um buraco chamado forame oval patente, né? E esse sangue venoso cruzando com o sangue arterial geraram coágulos que foi para minha cabeça, né? Então, foi uma coisa que aconteceria mais cedo ou mais tarde. Não, não, não ia ter como evitar. Mas eu pensava na época que tinha sido por um overtraining, né? Eu disse, não, Uhum. não tô bem. Aí quando chegou de noite, eu tive um outro sintoma, aí marquei, fui no médico, aí foi que descobriram. E quando descobriram o que eu tinha, marcaram, o médico me disse assim, ó, Ricardo, foi todo um processo, né? Um processo de investigação, não vou dizer depressão, mas de um momento assim de autoinvestigação de você mesmo, né? De dizer assim, poxa, foi o que eu fiz para merecer isso, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa que eu faço bem, eu sou uma pessoa saudável, né? Na época eu tinha 32 anos, né? E você se faz muitas perguntas, né? E quando o médico me disse, Ricardo, você tem 2 alternativas, ou você vai tomar um anticoagulante para o resto da vida, e você não vai poder mais fazer nenhum tipo de esporte que supõe algum risco, porque seu sangue ele vai estar muito fino, você pode sofrer uma hemorragia se tiver algum impacto, ou você coloca uma prótese em seu coração. E eu optei por botar prótese, porque eu não queria ser uma pessoa limitada. Aham. Então eu resolvi assumir o risco e colocar essa prótese. E foi aí que eu tive uma conexão com Deus muito forte, sabe? Porque até então, minha mãe, ela é budista. Eu fui criado no colégio católico, então eu sempre fui muito ecumênico, assim, eu sempre achei, eu nunca tinha muito claro a quem me entregar, né? E no budismo a gente tem uma coisa que é muito autorresponsabilidade. Então o budismo ele fala que as pessoas, nós nos colocamos aonde estamos. Então nós somos responsáveis pelos caminhos que a gente toma na vida, né? Só que eu não interpretava isso muito bem. Então eu jogava uma carga sobre meu ombro muito grande. E nesse momento do implante da prótese cardíaca, eu estava com 33 anos, porque eu tinha acabado de cumprir 33 anos, que era a idade de Cristo, né? Sem querer me comparar com ele, por favor, não me leve a mal, mas eu estava com 33 anos, eu estava deitado numa maca, com os pés atados e as mãos atadas, ou seja, crucificado, ou entre aspas, na mesma posição, e eu não tinha controle sobre nada. E aí eu falei assim, onde está minha autorresponsabilidade? Porque eu não fiz nada errado para ter acontecido isso comigo. Eu não fiz nada errado para estar aqui agora.
E foi a Ah, primeira vez que eu realmente me entreguei a Deus. Que eu disse a Deus assim, seja feita a sua vontade, né? Fiz uma reflexão de minha vida, da pessoa que eu fui, do filho que eu fui, do marido que eu fui, né? De tudo que eu podia ter feito melhor em minha vida. E nesse momento eu fiz uma oração a Deus, enquanto eu estava pagando ali com o remédio, né? Dizendo a Ele que se Ele me desse uma segunda oportunidade de vida, que eu ia dedicar minha vida a alguma coisa que fosse superior a mim. Porque até então tudo que eu fazia era para alimentar meu ego, para mostrar aham. paz, para mostrar para os outros que eu podia, né? Até pela minha criação, eu tinha eu tenho duas irmãs, eu era o único homem. Minha mãe acabou protegendo um pouco mais minhas irmãs do que a mim, né? Enfim, autoanálise, né? Então, eu tinha que provar o meu valor, eu tinha que provar que eu podia, eu tinha que provar que eu encarei essa situação dessa maneira, né? Então, eu tinha muito essa questão do ego. E nesse momento, eu disse a Deus, eu disse assim, não, agora eu vou realmente usar meus dons e talentos de alguma maneira, se você me der alguma oportunidade, para poder ajudar as pessoas. E foi o que aconteceu, né? Eu me recuperei dessa fase e aí aconteceram outras coisas depois, né? E diz uma coisa só de curiosidade, você sabia que você tinha algum problema no coração? Porque você já era praticante de atividade física, de Ah, certo, fazia os exames, mas nunca indicou nunca nada. fazia. Já tinha feito ergospirometria, tinha feito todos os tipos de exame, ecocardiograma. Esse problema que eu tenho, 20% da população brasileira, da população mundial tem. Porque quando a gente é criança, a gente nasce com esse buraco, né? Entre os dois átrios do coração. Só que 20% das pessoas, 80% das pessoas fecham aos 3 meses, até os 3 meses de vida. E as outras, e 20% não fecha, fica aberto. Desses 20%, poucos vão ter alguma coisa durante a vida, né? Então, eu fui sorteado, né? De ter tido alguma coisa. Mas uma coisa que eu tinha, que eu não sabia, é que, tipo assim, todas as minhas lutas, eu tinha que acabar muito rápido. Porque eu cansava muito rápido. Então, eu tinha que treinar 2, 3 vezes mais que meus amigos para poder estar mais ou menos no mesmo nível de atividade. E quando eles botaram a prótese no meu coração, o meu preparo físico, eu não sei, eu não estudei cientificamente isso, mas parece que o meu preparo físico deu uma guinada. Ah, é? Porque, tipo assim, eu não tinha mais esse problema o oxigênio chegava aos meus músculos, né? O que antes não chegava, o sangue venoso cruzava com o arterial, enfim. Me fez ter, assim, um rendimento físico, meu rendimento físico Melhor. melhorou substancialmente depois disso. Ô, Beth, a Beth colocou aí CIA ou CIV, CIA ou CIV, você sabe o que que ela quer dizer, Ricardo? Não, alguns médicos na época, eu não sei se é isso que ela está falando, essa sigla, mas perguntaram se era a AVC ou AIT, né? Que é acidente isquêmico transitório ou AVC. Então, no início eu pensava que era um acidente isquêmico transitório e no final viram que era um AVC, né? E foi um AVC isquêmico, não foi hemorrágico. Foram 3 AVCs, né? E você, depois que fez a cirurgia e se recuperou, quanto tempo depois você começou a conseguir treinar de novo e pensar nos seus desafios? Isso, essa é uma pergunta legal essa, porque a natação foi o esporte que me deu suporte em toda essa recuperação. Porque eu não podia pedalar, né, pelo risco, eu não podia correr pelo impacto. Então a natação foi o meu refúgio, né? E foi aí que minha relação com a natação ela realmente começou a aflorar bastante. Para mim foi muito complicado no início, porque até a prótese ela aderir ao coração, né? Ela ter uma aderência ao coração tardaria até 6 meses, né? E nessa história da prótese aderir, eu não podia passar, meus batimentos cardíacos não podiam subir de acordo com os meses, ou seja, até o primeiro mês eu não podia passar de 50% de minha frequência Tá. cardíaca. E aí eu fui até o sexto mês. E eu aprendi, né, nesse processo, a me controlar. Porque eu sempre fui muito impulsivo
impulsivo, né? Tipo assim, querer ser mais rápido, mais forte, mais alto e querer fazer e dar tudo de mim. E nessa época eu disse, não, calma. Então eu tive que aprender a treinar, a fazer as coisas com freio de mão puxado pela minha saúde. Então, com 6 meses recuperado, eu voltei no médico e o médico me disse, ó, Ricardo, esqueça o que você teve, esqueça que você tem prótese no coração, tá tudo bem, você pode voltar a ter uma vida normal. E aí eu cheguei para ele assim, eu quero fazer o Ironman. Eu posso fazer o Ironman? E ele disse assim, esqueça, pode fazer seu Ironman. Minha mãe quase cai da cadeira, minha esposa abriu o olho desse tamanho. E eu disse, eu vou fazer. Só que aí aconteceu outro problema, né? Ó, bom, boa noite, estão te dando boa noite aqui, Boa noite. professor, o Munhoz, Fox. Beth perguntou aí, átrio ou ventrículo? Átrio, entre os dois átrios do coração, né? Tinha um buraco que estava comunicado ao sangue venoso arterial e esse refluxo de sangue foi que gerou os coágulos que foi para a cabeça. Aí Munhoz aí é meus alunos do boxe. É, o pessoal continua ligado, né, Ricardo? Não importa onde você esteja. E, bom, o trabalho de base de natação você fez bem feito durante 6 meses, foi recuperando, teve até a alta do médico. E aí, que Aí, te trouxe de novo? aí eu disse, né, vou treinar fazer o Ironman. E aí eu comecei outra vez a pedalar e a correr também a parte da natação. E nessa história de nadar, da natação, quando eu jogava futebol, eu desloquei esse ombro, né? Então esse meu ombro esquerdo, eu tenho um pouco de inestabilidade. Então esse meu ombro estava doendo nesse dia. Eu disse, olha, eu não vou nadar, eu vou fazer alguma coisa. E os colegas do trabalho me falaram assim, Ricardo, vamos jogar futebol. Aí eu disse, então, bora, pelo menos eu corro no futebol, né? E fazia tempo que eu não jogava futebol. E aí meu fisioterapeuta, na época, disse, Ricardo, não vá correr, porque você faz muito tempo que você não faz deslocamentos laterais. A sua propriocepção, você está sem propriocepção, né? Suas terminações nervosas não estão tão ativas. No triatlo a gente está correndo quase sempre em linha reta, né? Então você Aham. não tem deslocamento de um lado para o outro. Cuida. Mas parece que ele jogou uma praga, porque é claro que ele não jogou, que é meu amigo, grande amigo, Rafael, né? Mas eu fui jogando durante o jogo, durante a partida, eu estava correndo parecendo um maluco, porque eu queria, na verdade, treinar a corrida, né? E correndo para um lado para o outro. Eu fui dar um carrinho para cortar um cruzamento, e quando eu dei o carrinho, uma ponta do meu pé entrou no buraco Ah, e eu passei por cima do pé. Eu quebrei meu tornozelo em 8 lugares, né? tá. Perdi a cartilagem do tornozelo, uma grande parte da cartilagem do tornozelo, e ainda quebrei a fíbula. E aí foi a terceira fratura que eu tive nesse mesmo pé, porque antes eu tinha fraturado ele também. E aí, quando eu cheguei no médico, o médico perguntou se tinha pisado na granada, né? Ele disse, Ricardo, seu pé tá destroçado. Meu pé ele virou para trás, quase 180 graus. Minha esposa, quando chegou lá, queria vomitar e tudo, quando viu como tava a cena, né? E aí ele disse para Débora, depois foi que eu fui descobrir, né? Que Débora foi me contar depois, que Débora cuidasse de minha cabeça, porque eu não ia conseguir mais andar sem uma muleta. Nossa. Então tiveram que botar 5 próteses em meu tornozelo, né? 4 parafusos assim grandes de titânio e umas âncoras para prender os ligamentos. E aí eu tive que ficar um ano andando de muleta, Hum. né? Sem poder botar o pé no chão, porque tiveram que tirar a cartilagem do meu joelho para fazer uma tentativa de implante de cartilagem, porque a cartilagem não regenera, né? Então, uma tentativa de implante de cartilagem para o tornozelo para que eu aguentasse a dor na hora que pisasse. E aí foi uma recuperação muito complicada. Hoje, meu tornozelo, eu tenho uma artrose nele, né? Os ossos, eles colaram devido aos parafusos, que chama anquilose, né? No meio médico. E eu perdi 40% da dorsiflexão do tornozelo. Eu não tenho essa flexão, né? Completa do tornozelo. E quando eu corro, dói muito. Então, isso tudo foi, assim, uma coisa em cima da outra, né? Então, eu Esse engordei. tipo Isso foi 3 meses, 3 meses depois que o médico me liberou para treinar. para treinar. Isso.
Isso, e aí foi realmente assim uma fase bem complicada, porque eu ficava me perguntando o porquê, né? O porquê, o porquê, o porquê, o porquê. E engordei 20 quilos praticamente nesse período, porque eu não podia andar, não podia fazer nada, né? De muleta. Nem mais nadar você teve que parar também? Tive que parar durante toda a primeira fase de recuperação. Porque eu também, como eu tive cartilagem do joelho, tudo, ele não queria que eu fizesse nada, o médico. Aí depois de, acho que foi 15 ou 20 dias da cirurgia, foi que eu voltei para natação. A natação voltou a me abraçar outra vez. Foi, Aham. voltou a dizer assim, venha, como uma mãe, né, que acolhe o filho e diz assim, ó, aqui é seu lugar, né? Legal. E aí eu comecei a nadar, 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 nadar. Aí eu tinha um sonho de fazer a Mar Grande Salvador, né, que eu nunca tinha feito até então. Aí eu fiz a Mar Grande Salvador. Essas são 13 km, né? A travessia Mar Grande Salvador são 12. 12. São 12. É uma das travessias mais antigas, né, das Américas. Tem mais, são 54 anos, 54 anos já de travessia, 50 e poucos anos de travessia. É porque teve um tempo que parou, né? Mas já tem quase 60 anos de travessia. E uma travessia bem complicada, porque a gente atravessa a Baía de Todos os Santos nadando, né? De um lado ao outro. Então tem a maré vazante, a maré enchente. Então você não faz em linha reta, você tem que fazer praticamente um S. Muita gente não consegue chegar porque a maré joga para fora, então ou para dentro. Então você não consegue entrar, tem que ser resgatada pelo barco. Que todos nadam com barco de apoio, né? Que é o barco guia. Aham. Então eu consegui fazer essa travessia, que era um sonho. E depois de fazer essa travessia, eu aí pensei, né? Eu disse, eu quero fazer o Ironman, porque eu quero terminar aquilo que eu comecei, né? E aí veio a história do Ironman, que em maio de 2013, com prótese no coração, com 5 próteses na perna, do jeito que deu, eu consegui concluir o Ironman. E essa minha história na época, ela foi aí que eu encontro, foi aí que começaram os desafios solidários. Porque nessa época, até então, eu estava querendo realizar os meus sonhos de fazer a Mar Grande, de fazer o Ironman. E quando essa minha história que eu consegui fazer o Ironman, ela teve uma repercussão bem grande na mídia na época, né? Saiu no Globo Esporte da Bahia, praticamente todos os programas de esporte, né? Começaram a me chamar de o Iron Man baiano, né? O Homem de Ferro baiano, Iron Man não, o Homem de Ferro baiano. E aí eu comecei a receber um monte de mensagem dizendo, poxa, Ricardo, que inspiração, né? Que força de vontade. Poxa, você me deu força para voltar. E eu vi a transformação na vida das pessoas. Eu vi as pessoas largarem cigarro. Eu vi as pessoas começarem a treinar, a emagrecer, a ter uma vida saudável. E foi aí que eu me dei conta do meu propósito de vida. Eu fiz assim, Deus colocou, né, tudo isso em minha vida para eu encontrar o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas a nunca desistirem de seus sonhos, a inspirar de alguma forma as pessoas a, a superarem seus próprios problemas, porque o meu não foi maior nem menor que o de ninguém, né? Você não precisa ter tido AVC, nem ter tido outro problema até mais grave, um câncer, o que seja, para você começar a acreditar que você pode. Não, você pode, né? E eu descobri nesse momento, né, o meu propósito de vida, que era esse, através dos meus dons e talentos, né, do esporte, de tudo que eu passei, de tudo que eu atravessei, poder incentivar as pessoas a também nunca desistir de seus sonhos. Deixa eu só recapitular aqui tudo que ele disse. A galera que está entrando aí, bem-vindo para todo mundo. Deixa eu só aproveitar também, Ricardo, tem a Érica, Érica.r.rodrigues, que eu conheci hoje. Ela é uma atleta paralímpica, começou com a natação e agora foi para o triatlo, então ela está aí tentando o sonho realmente olímpico, paralímpico. Então, quem quiser depois dar uma força para ela, Érica com c.r.rodrigues, tá no meu stories hoje também, que eu conversei com ela. Isso eu vi. E o Ricardo, que está aqui, ele já contou aí todo o passado dele de vários esportes, então ele realmente é um multiesportista, e depois da fase de multiesportistas, quando ele começou a treinar aí para ser um Ironman, aconteceram alguns percalços no caminho,
esses percalços bem graves, por sinais, né? Ele está contando aqui que ele teve 3 AVCs. Depois que ele se recuperou dos AVCs, que o médico liberou, que ele estava treinando para fazer o Ironman. Foi, ó, homem no futebol sempre se estoura, hein? Acabou se estourando no futebol. E aí é nessa fase que a gente tá. Quando ele começou, depois que se recuperou atrás da natação de novo, conseguiu, foi 2013, virar um Ironman. Isso, em 2013. O Marcelo Baiano, é o que ele está contando pra gente. E aí ele descobriu um outro propósito na vida dele, que é inspirar as pessoas. E a partir daí, você começou a fazer distâncias maiores que o Iron. Isso. Aí, a partir daí, eu também não posso ter filho, né? Eu nasci com alguns problemas congênitos. Um desses problemas eu nasci com esse problema no coração. Eu tenho um rim ectópico, ou seja, um rim que é movido aqui para frente, perto da bexiga. E eu tenho como uma vasectomia de natureza, né? Eu não tenho uma parte da vesícula seminal, então não posso ter filho. Eu tentei, a gente fez fertilização in vitro, né? A gente não pôde ter filhos. E a gente tentou, também não conseguiu, através da fertilização in vitro. E aí eu conversei com Deus e perguntei, né? Então eu comecei a fazer desafios solidários, né? Porque eu tinha prometido a Deus, se eu tivesse uma segunda oportunidade de vida, que eu ia me dedicar também a poder ajudar as pessoas, a tentar encontrar o meu propósito e doar esses meus dons e talentos ao mundo, né? E aí, nesse momento, eu comecei a encaixar o quebra-cabeça, né? Uhum. O que é que eu queria ser quando era criança? Eu queria ser um super-herói. O que é que fazem os super-heróis? Né? Ajudam pessoas, tal, pero todos têm a sua criptonita, têm os seus problemas, ou seja, não são infalíveis. Todos têm traumas devido a alguma coisa que aconteceram. O que é que eles fazem? Eles ajudam as pessoas. Então, as coisas começaram. Eu comecei a juntar esse quebra-cabeça de tudo que estava acontecendo. E eu falei assim, não, eu já entendi, eu entendi o que Deus quer, o que Deus quer dizer para mim, né? Que tudo que me fez, tudo que passou comigo, o que não mata me fortalece, né? Me deixou muito mais forte como ser humano, com cabeça, com tudo. E eu posso servir de exemplo e ajudar a fazer desafios solidários para ajudar as pessoas, né, que mais necessitam, ao mesmo tempo que eu vou inspirar outras pessoas também a fazer o mesmo. E aí eu tive também algumas pessoas que eu me inspirei muito na época, que foi o Márcio Vilar, não sei se vocês conhecem, que é um Conheci pessoalmente no Rio, morei isso, lá. é um ultramaratonista muito amigo meu, né? Eu ajudei ele no recorde do Caminho de Santiago que ele fez aqui. E o Márcio ele já fazia esses desafios solidários. Eu aí conversei com ele, eu disse, pô, Márcio, eu vou começar a fazer isso. Ele me deu a maior força. E foi a partir daí que eu comecei a montar os projetos. Só que os Legal. projetos solidários, para eles terem uma boa visibilidade da mídia, da imprensa, de tudo, eu não posso chegar e vou falar assim, eu vou nadar do porto para o iate, que é 1,5 km. Porque isso não traria visibilidade. Ou seja, eu não ia estar conseguindo trazer a visibilidade não para mim, mas para a associação que eu estou ajudando. Então eu tinha que Uhum. fazer coisas grandes, coisas maiores. E a Coisas diferentes, né? coisa Coisas que diferente. são inéditas até então. Exato. Agora uma grande, o 60 quilômetros já não é mais inédito, né? Olha só. É. E foi aí que eu comecei a história dos desafios solidários, chamado Ultra Solidário, né? E aí eu comecei a fazer distâncias maiores, desafios maiores, e aí comecei a fazer esse movimento, né? Né? E o primeiro maior, então, qual foi? O primeiro maior foi duplicar a Mar Grande Salvador. Na verdade, na época, eu comecei a pensar assim, o que é que eu posso fazer para ajudar de alguma maneira, através de um desafio social, um desafio ambiental, crianças. Eu ainda estava meio, foi nessa época, eu ainda estava meio sem Tava... saber o que é que eu ia me focar. E na época, eu participo do Rotary, né? E eu estava muito ligado ao Rotary Clube Bahia de Todos os Santos. E nesse Rotary Clube Bahia de Todos os Santos, eles lutavam pela preservação da Bahia de Todos os Santos. E aí eu conversando com eles, eu comecei a pensar, né? Eu disse, poxa, o que é que eu posso fazer para ajudar a melhorar, dar uma visibilidade maior em relação à preservação da Bahia de Todos os Santos e dos oceanos? E foi aí que surgiu o projeto da Travessia para Morro.
E esse projeto da Travessia para Morro, na verdade, eles foram 4 desafios intermediários. Né? O primeiro foi duplicar a Mar Grande Salvador. Até então, só uma pessoa tinha feito a travessia ida e volta, que tinha sido um salva-vidas, que na verdade é um pouco de mito, assim, nunca ficou bem claro quem foi o salva-vidas. Eu não sei se alguém está participando da live sabe realmente quem foi, mas era um pouco de mito. Se o cara foi, chegou lá, sentou no bar, tomou uma cerveja e voltou nadando. Cada um fala uma coisa diferente, mas eu pensei, vou fazer ida e volta. Né? A gente levou câmera, levou tudo para mostrar o mar, mostrar como é que estava, né, o lixo, como é que estava a questão da preservação dali. E aí eu fiz a Mar Grande Salvador ida e volta, que foi o primeiro, foram 24 quilômetros. Depois eu fui convidado para nadar no Rio São Francisco, 30 quilômetros, né, de Penedo a Piaçabuçu, com o grande Edmundo Foschini, que é o velho lobo do mar, né? É um senhor já que tem várias conquistas na natação, ele já está hoje aí com seus, não sei, deve estar com seus 60 e poucos anos, mas continua nadando e nadando 30, 40 quilômetros, é uma pessoa boa que você pode entrevistar também. Edmundo dele? Edmundo Foschini. Ele é da onde? Ele é de São Paulo, mas ele está morando em Maceió. Ele já nadou inclusive 100 quilômetros, é a maior travessia, parece que feita no Brasil, no Rio. Ele nadou 100 quilômetros em um rio já. Ele já fez a travessia Mar Grande de Salvador algumas vezes também. Muito. Edmundo Fosquinha, e Alma de Nadador colocou aí agora. Se tiver o Pedro, se tiver Instagram, não sei, até porque minha técnica Ele tem. atual tá em Maceió, sabe? Aí ela não passa o contato para ela também lá para se encontrar. Aí, ó, ele botou, mora em Pioca, exatamente. Legal. E a gente fez esses 30 quilômetros nadando no Rio São Francisco, pela preservação também do Rio São Francisco. Depois eu voltei para Salvador e eu fiz os Três Faróis, né, que até então Marcelo Collet tinha feito, né, os três Faróis. E aí tudo isso foram desafios para me preparar para o desafio de Salvador Morro. Aham. E aí, os Três Faróis, que foram 33 quilômetros nadando do Farol de Itapuã, passando pelo Farol da Barra e chegando na Farol da Ponta do Maitá. Depois eu nadei 24 horas na piscina, que já era visando a travessia para Morro de São Paulo, né? Que aí eu nadei 57 quilômetros, 750. Na verdade, eu nem estava ali para marcar os quilômetros, era mais para me medir, para ver como é que meu corpo reagiria em 24 horas nadando. Mas como a gente tinha uma equipe de pessoas ajudando, que a gente conseguiu, né, uma ajuda na equipe de fisiologistas, tal, o pessoal estava marcando lá as voltas que eu dava, eu nem sabia, estava sem relógio, sem... Tá, também quando você começou a fazer essas coisas, essas distâncias maiores, aí você tinha uma equipe também para poder te orientar e te treinar, já não era mais Eu, eu a, aprendi, eu aprendi a lição lá atrás. é, Eu eu aprendi a lição lá atrás. Então, tipo assim, todos os meus desafios, isso é uma coisa muito importante para quem quer começar. Olha, já, o imaginador botou já o telefone de fosquinha aí. É, uma das coisas muito importantes, né, que eu posso falar para todos é que, por mais que a natação, né, ou o triatlo seja um esporte aparentemente, ou o boxe, né, o kickbox, seja um esporte aparentemente individual, você não faz nada sozinho. Se você não tem uma equipe multidisciplinar ali do teu lado, te apoiando, né, e te dando esse suporte, você não consegue fazer nada. Né? Então, né, todos os meus projetos eu conto com uma equipe multidisciplinar que me ajuda. Né? E a grande maioria. pegar o controle, deixei tão gelado o ar que agora estou ficando com frio. Pera aí Vai, que eu vou só vai. subir e pode falar. Diminui aí o ar. Aqui daqui a pouco eu tenho que ligar a calefação. É o contrário. Pode falar, tô com o controle na mão aqui agora. A gente Isso. tá no ponto que você estava aí comentando da equipe multidisciplinar, os Isso. teus desafios. Aí, desde a época que eu realmente quis empreender o Ironman, que eu consegui fazer o Ironman, desde essa época, eu montei uma equipe multidisciplinar, né? Então, eu tinha um treinador, tinha psicólogo, tinha fisioterapeuta, Ó, né? Tinha todo um pessoal que estava ali do meu lado para me dar esse suporte, né? Então, graças a Deus, sempre foi assim. E aí veio, né, a travessia para Morro. E a travessia para Morro, que eu pulei um pouquinho, eu não contei como surgiu essa ideia da travessia para o morro, foi realmente que eu queria chamar a atenção, né, da preservação da Baía de Todos os Santos e dos oceanos, e eu queria fazer alguma coisa que nunca ninguém tinha feito. E aí eu vi na revista que uns amigos
um amigo meu de infância até, ele tinha feito essa travessia na prancha de stand-up paddle. E aí eu fui procurar, né? Conversei com ele, com outra menina também que participou dessa travessia. E aí eles disseram, ó, quem fez para mim essa rota para Morro de São Paulo de stand-up foi um capitão, Davi Perrone, né? O falecido, né? Eu soube há pouco tempo, fiquei super triste que Davi Perrone faleceu. Era um capitão que dava aulas no Yacht Clube da Bahia, né? Dava aulas de vela, de embarcação, de tudo, né? De todo tipo de embarcação no iate. E foi ele que me fez a rota. E eu aí fui lá para o Yacht Clube da Bahia, conversei com o Davi, e eu perguntei a Davi, eu digo, Davi, é possível alguém fazer isso nadando? Aí ele disse, ó, Ricardo, possível é. Eu não sei se alguém vai ter braço para chegar até lá, mas possível é. Aí quando ele falou isso, pronto, o projeto está montado. Eu posso, né? E eu tenho muito disso, né? Eu posso, eu consigo, eu vou, eu faço, né? Eu tenho muito esse trabalho mental, esse trabalho positivo na minha mente, né? Então, isso eu vou conseguir fazer. E aí eu montei todo esse projeto desses desafios intermediários para justamente me preparar física e psicologicamente para esse último desafio, que era nadar para Morro de São Paulo, uma coisa que nunca ninguém tinha feito, né? E foi bem complicado na época, porque todo mundo dizia que eu ia morrer. Que ano que foi isso, Isso cara? foi em 2015. A travessia foi em janeiro, ou em dezembro de 2015. Uhum. 19 de dezembro de 2015. Foi 19 para 20 de dezembro, de dezembro, né? E aí, todo mundo dizia que eu ia morrer, porque esse trecho, a Leca já sabe muito bem, né? E a gente sabe que o mar também muda muito. Na época que eu fiz a travessia, o mar estava muito ruim, e nesse trecho, inclusive, se afundam embarcações, né? É muito comum afundar embarcações, lanchas, tudo porque o mar joga muito. Tem muita ondulação, muito vento, né? Tem, claro, como o Canal da Mancha, tem dias que estão maravilhosos, você pode atravessar perfeitamente. Tem dias que não se, tem dias que está terrível, né? Ou seja, a mesma pessoa pode fazer igual a travessia mais grande de Salvador. A mesma pessoa pode fazer essa travessia em 1 hora e 20 e a mesma pessoa pode fazer essa travessia em 3 horas, a depender Uhum. do mar. Então, todo mundo dizia que eu ia morrer, que eu não ia conseguir. Inclusive, eu estava com o apoio, né, do Centro Aquático Edivaldo Valério, né, grande Edivaldo Valério, que estava me apoiando nesse desafio, né, que eu nadava no clube dele, e com meu treinador, Bruno Vasconcelos também, que é uma pessoa muito importante nisso e que tá comigo desde a época do Ironman, ou seja, ele me acompanhou em todos os meus treinamentos, acreditando, né, nos meus projetos. E tiveram, não foi uma nem duas pessoas que chegaram para Edivaldo Valério e disseram: Edivaldo, saia fora desse rapaz, porque esse rapaz vai morrer. Ele não vai conseguir fazer esse desafio e você ainda vai sujar seu nome. Só que o que não nos mata, nos fortalece. Então, tudo isso que chegava no meu ouvido, na verdade, me deixava mais forte. E eu sabia que em algum momento, durante a travessia, eu ia precisar escutar de novo essas pessoas dizendo que eu não conseguiria para me dar força para eu conseguir, né? E aí foi esse processo dessa travessia, que a gente pode falar um pouco mais sobre ela, ou se você quiser falar sobre outras coisas também, que foi um Deixa eu dia só um bem, pouquinho, bem depois, sabe, depois eu não vou conseguir ler aqui o que a Sil colocou. Doido é aquele que rasga dinheiro, por exemplo. Maluco é todo aquele que faz o impossível se tornar possível. Não olha sei aí a letra, uma maluca solitária. É isso. Ricardo, você, na época que você fez ainda, não tinha esse boom, né? E esse monte de desafios que hoje, e eu que tenho conversado com a galera toda aqui do universo aquático de ultramaratonistas, a Silmara é uma delas, tá mais, entre aspas, normal, né? Tá mais na mídia, a gente ouve falar mais, tem mais organizações que propiciam isso. Isso. Então, é, você ter feito lá em 2015 tinha toda não tinha toda essa divulgação na mídia e essa expertise que hoje a gente É, tem de experiências diversas aí de vários atletas, né? a gente, na época, eu tentei o apoio da Federação Baiana de Esportes Aquáticos, simplesmente me negaram.
né? Talvez pensassem que eu ia morrer mesmo, Aham. mas não tive ninguém, né? Não tive pedir, enviei 4 ofícios para a federação pedindo um juiz, né? Para estar comigo no barco, para homologar e certificar. Simplesmente não me responderam. Eu tenho até hoje protocolado os ofícios, os e-mails que eu mandei para eles. Foram, né, um ano de preparação para fazer esse desafio e um ano de reunião. Eu era vice-presidente da Associação de Nadadores Master da Bahia, ou seja, eu estava sempre lá dentro da federação e todas as vezes eu falava, nunca tive uma resposta, ou seja, não me deram nada. Hoje em dia, graças a Deus, já tem a Boaça, né? Que é uma na Bahia, né? Que é uma associação dos nadadores da Bahia de Todos os Santos ali, que eles certificam os trechos, que certificaram O também, trecho, conseguiram juntar que certificaram né? a travessia da Leca. Né? Na minha época não tinha nada disso, né? Muito pelo contrário, né? As pessoas ainda botavam dificuldade. E aí, graças a Deus, foram 22 horas nadando, né? Em mar aberto. Foi bem difícil. Eu rompi 3 ligamentos desse meu ombro, que eu tenho inestabilidade dele. Eu rompi, eu senti a hora que rompeu, porque eu sentia que ele estava tensionando como uma corda de violão. E chegou uma hora Depois, que. E aí o braço já não saía da água. Eu estava chegando e eu já podia ver Morro de São Paulo, mas meu braço já não saía. Eu ia nadar com o braço só, com a perna. Aí a maré virou, começou a me jogar para trás. Eu não ia conseguir entrar. Aí Bruno, meu técnico, parou do meu lado, mas me deu aquela bronca bem dada, né? Que disse assim, Ricardo, você não me fez fazer um ano de preparação, tudo que a gente já fez, todos os desafios que a gente fez, para você chegar aqui e desistir. Não me importa, eu não quero nem saber se seu braço está doendo, se não está doendo. Você vai nadar e vai chegar ali naquela praia. Olha a praia ali. E aí, olha, tinha sido 5 quilômetros para chegar ainda, né? Mas se podia ver já a Morro de São Paulo assim na frente. Você vai chegar. E foi aí que foi bem engraçado, que é o que eu falo sempre de ressignificar, né? Nesse momento, eu comecei a fazer o discurso do perdedor, né? Então, eu comecei a nadar assim, dizer assim, poxa, o que é que eu vou dizer para as pessoas? Eu vou dizer que eu cheguei a 5 quilômetros de Morro de São Paulo, que eu nadei, morri na praia, que, infelizmente, meu ombro rompeu os ligamentos. Aí eu posso fazer uma ressonância para mostrar para as pessoas que realmente rompeu os hum, ligamentos. Mas aí todas aquelas pessoas que disseram que eu não ia conseguir vão estar dando risadinha interna e dizendo assim, viu? Eu disse que ele não ia conseguir. Eu comecei a fazer esse discurso do perdedor, né? E aí chegou no momento que eu falei, eu, tipo, eu ainda estou aqui nadando no meio do mar. E como seria o discurso do vencedor? Aí eu comecei, né? Poxa, venci todos os desafios, fiz uma coisa que ninguém acreditava e eu consegui. Aí eu não sei, uma força divina, um empoderamento que a gente tem. Nesse momento, realmente me deu aquela coisa, eu disse: eu vou nadar, não sei, as 10 primeiras abraçadas me doeu, que parecia que eu ia perder o braço, depois anestesiou, eu não vi nada e consegui entrar em Morro de foi. São Paulo e concluir a prova em 22 horas cravada. 22 horas cravada. E a Leca fez 23 e pouquinho, né? Ou seja, foi uma. Ela fez 23 e 20, mas é isso, né? É porque cada travessia é diferente, o mar é diferente, é, o vento é diferente, a maré é diferente, a lua, tudo isso influi. E você tem caras no meio do caminho também, eles te pouparam, pelo menos lá na Leca, ó, entramos na hora e você falou o teu nome, o Leca. Eu tive Leca é corajosa, porque a gente pode falar aqui não palavrão, mas umas palavrinhas, né? A gente pode falar, né? Eu me caguei de medo, eu me cago de medo de tubarão. Ah, E aí, quando deu umas 5h30 da tarde, veio um grupo de caçãozinhos, que são. Cação é o tipo de tubarão que a gente tem mais comum no Brasil, ali no litoral baiano, mais, né? Não ataca o humano, mas eles podem chegar até 2 metros, 1,5 metro de comprimento. E durante parte da travessia, eu comecei a ver esses tubarõezinhos quando eram as 5h30 da tarde, que o sol estava caindo. Eles veio um grupo de cação, filhote, e vinha em minha direção, e saía, e nadava, e voltava, e passava por baixo de mim, e pegava em meu pé. Aí eu tava com medo, para não dizer outra coisa, eu tava apavorado, e eu ficava pensando, e de noite, quando vinha o pai e a mãe, como é que vai ser? Eu aí comecei a orar muito, né? Pedir que Deus abrisse meus caminhos, que eu não deixasse nada cruzar meus caminhos, e realmente eu tive uma travessia em relação a Água Viva, Caravela, tranquila. Chegando já em Morro,
eu passei por uma caravela que me queimou assim, mas foi muito. Não foi nem perto do de Leca, foi, deve ter sido uma só. Um filamento que pegou aqui pelo meu pescoço, pegou aqui no meu braço, nessa parte inferior, mas nada, já estava chegando também. A adrenalina já não me deixou A de. adrenalina no braço já não dá para comparar. É, e aí a gente conseguiu concluir nessa travessia. E aí foi bem legal, teve também uma repercussão nem perto da Dileca, né? Porque hoje em dia as redes sociais, lives, essas coisas, tudo que a É. gente faz, as coisas ficarem maiores, mas saiu no Globo Esporte, saiu em alguns canais e foi bem legal. Só que aí logo depois eu vim morar na Espanha, né? Ah, Passou um tempo depois, minha mulher recebeu uma oferta de trabalho aqui e a gente acabou vindo para cá em abril de 2016. Isso foi já no a travessia foi em dezembro, né? Em abril a gente ah. veio aqui e aqui eu continuei com esse meu desafio solidário. Aí eu fiz outras coisas aqui também, né? E continuo fazendo. Você fez outras coisas, desses monte de outras coisas, quais foram as mais relevantes aí, ou qual que vale a. Sou um bichinho aqui. Vale a pena você. Todas vale a pena, né? Mas o que que você acha mais bacana do que você fez para trazer aqui pra gente? Ó, eu fiz um desafio aqui que foi para construir uma quadra de esportes para uma escola em Salvador. Eu, eu conheci uma escola através de um amigo chamada Escola Dom Edilberto de Inkelborg. Fica no bairro de API, né, na comunidade de Nova Divinéia, que é uma das comunidades mais violentas de Salvador. E essa escola, ela acolhe crianças que estavam na rua. A maioria das Uhum, crianças não tem pai ou não tem mãe, vivem com tios, né, em meio a um ambiente bem complicado, né, bem enfim, essa escola, ela é tipo um oásis ali dentro. E ela é gratuita para essas crianças, era gratuita. E essas crianças, elas tinham um sistema muito bonito, todo voluntário, professores voluntários, tudo voluntário. E eles não tinham uma quadra de esporte. Eles tinham um local de cimento batido, né? E não tinha nada. Então, quando fazia muito sol, as crianças às vezes desmaiavam, porque tomava o sol de Salvador é muito forte. Quando chovia, não podia descer. Ou seja, as crianças ficavam praticamente o dia inteiro, porque é uma escola em tempo integral, trancadas dentro do ambiente do pátio, porque não podia sair para brincar. E aí eu resolvi construir a quadra de esporte para eles. Fazer uma quadra, botar um telhado e construir, fazer o chão, pintar, fazer uma quadra poliesportiva para eles. Aí eu fiz um orçamento de quanto sairia essa quadra, e aí eu fiz um planejamento de 3 desafios, que seriam feitos em menos de 6 meses, que tá. foi fazer um 300 por 100 na piscina, né? Dar 300 por 100, saindo a cada um em 40 na Ó, piscina, que foi fortíssimo, e com a participação de outras pessoas também, ou seja, cada um podia nadar o que quisesse. Aí a gente fez, aham, né, como eu sempre faço nos meus desafios, eu faço pulseirinhas solidárias para vender, camisetas, aquelas Teraband, né? Teraband não, desculpa, headband para botar na cabeça com o nome dos tá, desafios, para poder tá, transformar isso em dinheiro. tá. E aí, 300 por 100. Depois, eu nadei 24 horas, eu pedalei numa bicicleta estática 24 horas. Foram 716 quilômetros pedalando nessa bicicleta estática. E por último, eu fiz um Ultraman, né, que é quase o dobro do Ironman. Que era um Ultraman, já não tem mais, porque quase ninguém conseguia completar esse Ironman, que ele era em Serra Nevada, aqui em Granada, na Espanha. Você nada 10 quilômetros, depois você pedala 421 quilômetros subindo a Serra de Serra Nevada, são mais de 8 mil metros de nível positivo nesse Ironman, e depois você corre 84 quilômetros. E nesses 3 desafios eu consegui arrecadar dinheiro, Recurso. construiu essa quadra, e eu fui para o Brasil para entregar essa quadra às crianças. Bacana. Que legal. Então, o pessoal também aí da Espanha te abraçou Sim, logo que você começou a fazer os desafios. sim, sim. Sim. O pessoal aqui, eles gostam muito, incentivam muito, né? Essa, infelizmente, é uma diferença que
o Brasil tem muitas coisas que são melhores que aqui, muitíssimas. Eu não quero comparar. Mas em Tá. relação a isso, o europeu, o espanhol, tipo assim, eles valoram muito o esforço humano, né? Eles dão muito valor, eles apoiam. Eles não são aquelas pessoas que criticam, que falam, você vai morrer, você não vai conseguir. Não, vai, você consegue. O que é que você precisa? Eu te ajudo, sabe? É uma Legal. realidade um pouco diferente, né? Eu não quero comparar, porque aqui também tem coisas que é Sim. muito pior aqui, mas em relação a isso, sim. Né, os desafios que eu fiz aqui, eu sempre tive muito apoio, né? Não foi difícil eu conseguir uma bicicleta, não foi difícil eu conseguir o ginásio para eu treinar, não foi difícil eu conseguir o fisioterapeuta, o nutricionista que eu tenho é do Brasil, né? Moisés Feitosa, que está comigo em todos os meus desafios, me ajuda, mas as outras coisas, não, nada foi difícil eu conseguir aqui, sabe? Patrocínio, dinheiro, não, eu nunca tive para os meus desafios, mas apoio eu sempre tive. Não, a galera aí tá, a nossa galera nadadora que a gente conhece, a Leca, a Sil, tudo as ultra malucas aí, estão achando que o I-40 é bem puxado. Não estão achando, porque nada sabe que o I-40 é forte. Para 306 é forte. Foi, Você nada foi, 700, tudo bom. É, foi duro, viu? Foi duro, foi duro. Agora, a piscina, na verdade, eu completei, foram mais do que 300%, né? Porque, na verdade, a piscina tinha 23 metros. Só hum, que aí eu já estava com o Garmin, e com o Garmin eu continuei fazendo depois dos 300 até fazer 30 quilômetros, né? a E quilometragem. É, nós. aí ele é meio fantasioso, porque, na verdade, a piscina tinha 23 metros, Aham. né? Um pouquinho menor Ah, do que a mas foram uns 30 quilômetros nadando e saindo a cada 1,40. Ou seja, foi duríssimo. Foi mas por que 40? Aí foi o desafio pessoal. Tudo bem. Vou fazer a distância, mas o tempo, porque aí era o desafio com você mesmo também. isso. Porque eu nunca fui um nadador rápido, né? Eu não sou um nadador para dizer assim, Ricardo pegava pódio nas travessias tal. Não, eu pegava mais pódio na piscina, na categoria, do que em travessia. Então, tipo assim, Uhum, quando eu tava acabando as travessias, aí quando eu sentia que meu corpo tava encaixando. Aí eu uhum. dizia, agora é que eu comecei a passar todo mundo, Tem, é. travessia, né? E foi aí que eu comecei a fazer essas travessias maiores. Eu fiz a 14 bis, né? De 24 quilômetros também. É, algumas coisas, né? Que a gente foi realizando com o tempo. E a gente começa a ver, né? Aí depois eu fiz outros desafios, que eu entrei pro Guinness, né? Eu bati num saco de boxe para ajudar uma instituição de crianças que sofrem com acumulação de ferro no cérebro, chama ENAC, e é uma doença que não tem cura e é mortal, e essa doença ela precisa de investigação e visibilidade. Então eu fiz um desafio de golpear um saco de boxe com socos e chutes durante 24 horas, né? Aí depois um americano rompeu esse recorde, ele fez 27 horas, aí eu fiz 27 horas e 15, né? Aqui também, aí entrei pro Guinness, né? Tem aqui o Guinness. Mas não é o objetivo, né? Na verdade, o objetivo é fazer essas coisas grandes para poder chamar atenção para a causa que eu estou ajudando, né? E se você quer fazer realmente dar visibilidade para alguma causa, para alguém, para o que seja, se você não faz algo que seja espetacular, entre aspas, a imprensa não dá a cobertura que deve dar, né? Não dá. Super, super parabéns aí pelo teu propósito e pelos desafios. A galera tá aqui. Monstro, a Glorinha tá te chamando de ET. É, ô, Falando aqui, consegui acompanhar porque passa rápido. alguns eu pego aqui. Ô, Ricardo, mas você falou que você conseguiu fazer o Iron, voltando um pouquinho para trás, agora eu tô pensando, você fez o Iron, depois você fez o Ultra. Como que você conseguiu correr depois da cirurgia que você fez? Eu corro mancando, eu corro com dor. Eu perguntei ao médico, né, doutor Marcos Vinícius Moreno, especialista em tornozelo. Ele que me operou as 3 vezes do meu pé, as 3 fraturas, inclusive essa última. E quando eu fui fazer, porque assim, nada que eu faço, e isso é importante dizer, porque pode ter alguém aqui que queira começar a fazer esse tipo de coisa,
tudo que eu faço não faço da minha cabeça que nem um maluco e vou fazer que nem eu fiz lá atrás no início Aham. dos tempos, não. Tudo que eu faço é perguntando a médico, querendo Sua equipe. pode, se não pode, uma equipe. Então, doutor Marcos, depois que eu consegui recuperar e começar a correr e tal, eu perguntei, ele disse, doutor, se eu correr com o pé, com todos esses parafusos que eu tenho no pé, isso vai me causar algum tipo de problema futuro? Ele disse, Ricardo, aparentemente não. Você já tem uma artrose, você tem um processo degenerativo devido ao que você tem, mas não é uma coisa que vai dizer que vai, tipo assim, que daqui a 10 anos você não vai poder andar porque você forçou. Aham. Não é. A questão é que você sente muita dor. Aí eu falei para ele, a dor a gente dá uma volta nela sempre que eu corro me dói muito. É uma dor como se tivesse realmente Enfiando alguma coisa no pé. como se estivesse tomando uma facadinha assim no pé, assim, sabe? Dói, dói, dói. Mas eu gosto. E na vida é assim, né? O esporte, ele dói, mas recompensa, né? É. Ricardo, você para se manter, por exemplo, qual que é o próximo desafio? O Marcelo já perguntou aqui. Eu, na verdade, o que aconteceu? Eu fiz uma promessa de fazer um desafio por ano. Só que eu Tá? descumpri a promessa agora. Eu tenho 2 anos que eu não faço. Porque eu tive uma reorientação profissional minha aqui na Espanha, né? Ou seja, eu mudei de emprego e mudei de atividade, mudei de tudo aqui. Né? Agora eu sou corretor de imóveis aqui. E, além disso, eu comprei minha casa. Então, foi um processo de compra de casa, reforma, mudança de trabalho e muita coisa ao mesmo tempo. Eu continuei me mantendo de alguma maneira, mas eu não tive cabeça para parar para fazer um desafio, né? Então, agora, recentemente, eu estava conversando com o Débora, eu tinha feito uma palestra aqui na Espanha falando sobre. Eu faço palestras, né? Falando Os sobre motivação, desafios. operação, esses temas. E eu tinha feito uma palestra aqui para um grupo de empresários. E eu cheguei em casa, quando a gente faz a palestra, a gente revive, né? Tudo isso, né? Eu falei para ela, eu tenho que fazer outro desafio, eu não posso, eu estou ansioso. E quando eu estava conversando com ela, eu recebo um WhatsApp não, um Instagram, de um amigo aqui da Espanha, dizendo, Ricardo, que você topa fazer esse desafio? Mas foi muita coincidência, porque eu estava falando com ele agora e ele me mandou. E esse desafio é um Everesting, que é um desafio que é você subir e descer uma montanha com a bicicleta até acumular os 8.800 metros de desnível positivo, né? Só que agora mesmo, eu tô 10 quilos acima do meu peso de competição, de treino. Eu tô treinando, mas não tô treinando para competir, então eu ganhei um peso. Só. Tenho 4 meses só para treinar, né? É para ajudar uma fundação chamada Ruega Terapia, que é uma fundação que eles montam, acondicionam hospitais com jogos para as crianças, PlayStation e tal, para enquanto estão passando por um processo de quimioterapia, poder ser um pouco mais suave, né? Esse processo. Mas, enfim, é muito pouco tempo de treinamento e eu ainda estou decidindo se eu vou fazer ou não. Não por causa da preparação minha, só, mente minha, mas de preparar o projeto para poder ajudar bem essa instituição. Entendi. Então, se eu não fizer ele agora, ele já é para acontecer no dia 15 de junho, mas se eu não fizer ele agora, daqui para o final do ano eu vou fazer alguma outra coisa para essa fundação também. Entendi. Chamar Roe Terapia, né? Bacana. E tô vendo que não importa, igual você começou falando, né? Que você fez um pouquinho de tudo. E o desafio pode ser ou no ciclismo, ou na corrida, ou no triatlo, ou na natação, no boxe, você comentou aí também, que foi onde foi o Guinness, a galera do boxe entrando aqui também. Boa noite pro Otto Box. É, Então, ó, tá tudo junto e misturado, né? O negócio é se movimentar e movimentar para ajudar alguém. exato. E Otto é uma pessoa bem interessante, porque Otto, ele estava comigo na travessia para o morro, ele estava no barco, ele é educador físico e fisiologista, então ele cuidava de mim durante a travessia. Depois ele veio morar em Portugal, e quando eu fiz o desafio
saco, ele veio para Madrid e fez comigo, né? Eu fiz com socos e chutes e ele fez batendo no saco só de soco e estava ali também me apoiando, me ajudando. Legal. E a Alma de Nadador está perguntando aqui também É bom. E o Marcelo também. quando é que eu volto? Para morar, eu não sei. Minha vida já se estabeleceu aqui, eu estou bem aqui, minha esposa também, a gente está bem. Não sei se a gente volta. A Débora acabou de entrar, minha esposa. Eu não sei se a gente volta. Mas em outubro a gente vai estar aí no Brasil. A gente chega lá em Salvador. A gente vai chegar no dia 12 de outubro e a gente vai ficar até o final do mês de férias. Aí eu Ah, já falei aí para ver se a gente faz alguma coisa, se a gente marcar para fazer alguma coisa, né? E Márcio Vilar, ele quer fazer um desafio comigo. Ele está morando em Portugal, não sei se vocês sabem. Márcio mudou para Portugal recentemente. E a gente, há muito tempo, a gente vem querendo formatar um desafio, que seria eu nadar 24 horas na piscina e ele correr 24 horas na esteira, no mesmo dia, na mesma hora, para a gente ajudar uma instituição. Então, esse evento também, ele está aí, talvez seja o evento do final do ano. Aí eu vou voltar a nadar. Eu já estou de vez em quando indo nadar, 3 vezes na semana, mais 3 quilômetrozinhos aí, de leve. legal. Ô, Ricardo, não sei se você já viu, né, por aqui, ou comigo, ou nas mídias, a Mayra Santos, né, que mora lá na Ilha da Madeira. Então, se o desafio for em Portugal, pense em fazer lá com ela, que dela já tem toda a estrutura de barco e já nadou toda a Ilha de Madeira, da Madeira lá. Pode ser uma boa, Pode hein? ser também. Aí, esse slogan que eu montei, né, de ultra solidário, é, ele é bem legal, porque na época que eu fiz o desafio para construir essa quadra de esporte das crianças, muita Aham, gente comprou as camisas, vestiu a aham. camisa solidário, e a ideia é fazer com que esse lema ultra solidário ele se transforme em um movimento do esporte para que as pessoas possam fazer o que amam ao mesmo tempo que possam ter uma causa que seja maior do que eles mesmos, sabe? Uhum. Tipo assim, legal, eu quero fazer o Canal da Mancha, mas eu vou fazer o Canal da Mancha e vamos tentar arrecadar dinheiro, não somente para eu ter um patrocínio, mas para ajudar alguém. Porque eu acho que Uhum. quando a gente começa a receber as coisas, quando a gente abre o nosso coração, né? É quando as coisas boas começam a chegar para a gente. E minha vida mudou muito quando eu comecei a abrir, descentrar um pouco em mim e abrir mais para os outros, sabe? É dar de si sem pensar em si, Uhum. né? E tudo em minha vida começou a se mover, a melhorar muito mais quando eu deixei de centralizar, né, em mim mesmo, né? É isso aí. E, ô Peterson, vem com o Manu aqui. Você me. Você é só um monte de mimimi. Ô Peterson, ou é tua filha que está escrevendo, porque não é você. O Peterson tem uma história, vem com o Manu aí, tem uma história legal também, que ele saiu do sedentarismo por causa do filho dele. Não lembro a deficiência que o filho dele tem, mas ele corre com o filho, né, que com aquela cadeirinha específica para correr. Enfim, hoje ele é uma pessoa que inspira também muitas outras pessoas a se movimentar. E ele fez isso pelo filho e acabou fazendo por ele também. É lá do Rio de Janeiro. Acabei conhecendo ele. Quando eu conheci ele foi quando eu fiz um pequeno evento onde o Márcio Vilar foi lá prestigiar. É isso mesmo. Foi no mesmo ano, um pouquinho antes da pandemia. Legal. É fantástico. Ele faz eventos pelo INCA, pelas crianças com câncer, das crianças para ajudar pessoas, crianças com câncer. Ele é embaixador do projeto Juquinha também, que cuida de crianças que têm Down, né? Ou seja, tem várias coisas legais, né? Acho que muita gente se pergunta, né, assim, qual é o meu propósito de vida? O que é que eu vim fazer aqui? E tem é o que eu queria deixar, né? É uma dica para vocês, né? Primeiro, o que é que você queria ser quando era criança, né? Exemplo, uma pessoa que quer ser bombeiro, o bombeiro é uma profissão linda, mas não significa ser bombeiro, é o que fazem os bombeiros. Eles ajudam pessoas, eles salvam vidas, né? Quantas outras profissões fazem o mesmo, Uhum. né? Então, o que eu queria ser quando era criança. Outra coisa, se dinheiro não fosse problema em minha vida, o que eu me dedicaria a fazer?
O que é que eu me dedicaria a fazer se dinheiro não fosse problema? É uma outra dica bem legal. Outra reflexão. E outra coisa é, o que é que eu sei fazer bem? Quais são meus dons e talentos? Né? O que é que eu sei fazer bem? Então, você com essas três pistas, a gente consegue ir, pelo menos, centralizando um pouco o que é que a gente veio fazer nessa vida. Né? E eu acho que o objetivo final de todos nós conhecer nossos dons e talentos, desenvolver nossos dons e talentos e, por último, doar nossos dons e talentos para o mundo. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar, né? Para todo mundo. Foi perfeito, melhor forma de a gente encerrar a sua noite aqui, começar a nossa noite, melhor que isso. Vou puxar depois, extrair esse finalzinho da live, que eu acho que vale super a pena. No momento que você estava falando, a Ciomara aqui já até tinha feito essa sacada, ela falou, encontrei o que queria. Grata, Ricardo. É, a, a, a Glorinha, né, a Giolita aqui falou, parabéns pela sua atitude. A Ciomara, né, eu fiz live com ela na terça, com a Glorinha, de novo, obrigada, me agradecendo aqui pela importância do meu trabalho, que eu fui descobrindo também. Um dos meus propósitos é gerar essas conexões, e olha só aonde que eu cheguei falando com você na Espanha, através da Aleca, que eu cheguei falando atrás de um amigo meu que nadava comigo no Rio de Janeiro, o Flávio Miranda, que hoje mora em Salvador também, não sei se você conhece. Então as conexões foram aí se abrindo. O teu, o Otto aqui colocando, né, ó, irmão, projeto ótimo, você nadando, Márcio correndo, me proponho bater no saco ou pedalar às 24 horas, tá junto com vocês. Bacana aí. Bem A que o ultra solidário né? Essa engrenagem do bem, né? Então eu sempre uso o Exato. hashtag ultra solidário. Se você está fazendo algum desafio esportivo solidário para ajudar alguma instituição, coloca aí o hashtag ultra solidário e a gente fazer aí tudo bem, né? Solidaridade. Olha, foi um super prazer aí te conhecer. Obrigado por estar com a gente aí. E acordado nesse sábado à noite, aí deve ser o quê? Nem sei que horas Aqui que são, mas já são 11, vai dar 11h15 agora. A é gente onde. tem 4 horas Legal. E, atuando. então, obrigada. Então, como eu falei para você no Zap lá, quando você se quiser, o canal aqui está aberto. Então, uma coisa que minhas amigas aí estão sempre me falando bem, eu consigo fazer bem essas conexões, estar divulgando o trabalho de nós, esportistas, e que de alguma forma ajudamos aí as pessoas a se movimentarem, umas menos, outras mais, cada uma com o seu esporte, com o seu propósito. Então, conta comigo, é só me lembrar. Nós temos os contatos agora, fora aqui das mídias oficiais, então tô nessa com você, pelo menos para divulgação, que é o pouco que eu posso estar fazendo aí para contribuir, tá, Ricardo? Então, parabéns aí por todas as transformações que aconteceram na sua vida e que o esporte também teve aí presente e você mostra como pode se ressignificar tanto a vida como a prática esportiva que chegou aonde você chegou hoje. Ah, Então, obrigada. olha, muito obrigado, né? Obrigado a todo mundo que participou. Não deu tempo de ver todo mundo escreveu aqui. Eu tenho até medo de bater aqui e apagar. Mas E, né? pedir para o pessoal me seguir, né, no meu Instagram, é @Ricardo Serravalli, né? Eu tinha te falado, É, eu tive um problema que meu Instagram foi hackeado, eu perdi um monte de seguidores, um monte de gente que eu seguia, eu deixei de seguir, não sei por quê. Deve ter dado algum tipo de bug lá no momento de recuperação de amigos. Então agora tem muita gente que eu estou voltando a seguir, agora com essa live, né? Quando marcou que a gente ia fazer essa né? travessia da Leca, eu comecei a ver um monte de gente e disse, pô, essa pessoa não é mais meu amigo. E aí botei para seguir de Aham. novo. Então, quem puder me seguir lá no meu Instagram. E todos esses meus desafios existem documentários. Ou seja, eu faço documentários dos meus desafios. Eu mesmo aprendi a fazer, eu mesmo faço. Legal. Então, estão do YouTube, né? É Ricardo Serravalli. Vocês acham lá e tem lá uma playlist chamada Meus Desafios. E tudo isso que a gente conversou aqui está lá também. Se puderem dar uma passada, dar um curtizinho, porque é muito importante para a gente fazer esse tipo de trabalho, a gente ter muitos seguidores. Né? Porque quando a gente vai buscar bater na porta para pedir um patrocínio, bater na porta para pedir uma visibilidade, Não tem infelizmente, jeito.
É, que olham isso, né? E é. hoje era para eu ter aí já um monte e acabou decaindo aí o número de seguidores por causa desse problema do hacker que entrou aí. E estou disponível para vocês também, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa e quiser depois aí me mandar no direct lá no Instagram, estou disponível para vocês. E foi um grande prazer e obrigado a todo mundo. Boa noite, obrigada aí, pessoal. Tchau, Ricardo. Tchau, Beijo, pessoal. tchau.